Oi, pessoal! Durante esses meses que se passaram, não foram poucos aqueles funcionários que tiveram o seu contrato de trabalho ou reduzido com a carga horária e salário, ou então suspenso, né? Mas não se pensou sobre as consequências dessa redução e suspensão nas férias e 13º salário. Então vem comigo que nesse vídeo de hoje eu vou te passar quais são as consequências dessa redução e suspensão. Então, não foram poucos os funcionários que tiveram seu contrato de trabalho suspenso, né? Ou seja, ficaram sem trabalhar e então receberam um benefício emergencial pago pelo governo, ou então que tiveram seu contrato de trabalho com carga horária e salário reduzido, né? E aí então parte do salário era pago pela empresa e parte do salário era pago pelo governo. Mas na época em que isso foi feito, não se pensou nas consequências dessa redução e dessa suspensão no cálculo de férias e de 13º salário. Mas tem consequência sim. Inclusive a gente tem vídeos aqui no canal em que a gente explicou melhor sobre a suspensão e redução. Então se você quiser entender mais desse assunto, eu vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição e aí você pode consultá-lo. Mas voltando, né, as consequências, os reflexos dessa suspensão e dessa redução, é isso que eu quero falar no vídeo de hoje para vocês. Primeiro de tudo, não tem uma lei que fale claramente quais são as consequências, né? E também não há um posicionamento assim 100% pacífico, 100% seguro, né? Um caminho para seguir com 100% de certeza. Mas os estudiosos do direito do trabalho, eles vêm estudando sobre o assunto e eles têm um posicionamento, né, que de certa forma aparenta ser a tendência que vai ser seguida, e é sobre esse posicionamento que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Então vamos lá. Primeiro sobre o 13º salário. O 13º, ele é dividido em 12 pedaços, digamos assim, né? Porque nós temos 12 meses no ano. E aí, para o empregado ter direito a 1/12, ou seja, 12 meses, ele precisa trabalhar pelo menos 15 dias dentro daquele período de um mês. Se ele trabalhou pelo menos 15 dias, ele faz jus a 1/12. Conforme ele vai completando os demais meses, ele vai acrescentando mais 1/12, e assim no final do ano ele chega em 12/12. O que acontece? Muitas vezes, se ele teve o contrato de trabalho suspenso, ele não trabalhou durante pelo menos 15 dias em algum determinado mês. E então ele pode sim, né, no final do ano, quando for receber o seu 13º salário, receber esse 13º em uma fração reduzida, como por exemplo 10/12, 9/12, a depender de quantos meses ele ficou sem completar esses 15 dias de trabalho. Com relação às férias, também funciona de uma maneira muito parecida do que essa do 13º que eu expliquei, mas tem uma pequena diferença. Os 15 dias que o funcionário tem que completar não é 15 dias dentro de um mês do dia 1 ao 30, mas sim 15 dias dentro do período aquisitivo daquele funcionário. Como é que funciona? O funcionário ele é contratado, né, vamos supor um exemplo, no dia 22 do mês, né? Então, dentro do dia 22 do mês que ele foi contratado, né? Vamos usar como exemplo ali julho. Ele foi contratado no dia 22 de julho, até o dia 22 de agosto, que completaria um mês, ele precisa trabalhar esses 15 dias para fazer jus a 1/12 de férias. Certo? Então, da mesma forma como é dividido o 13º, as férias também são em 12 pedaços. E aí o empregado tem que ir completando cada um desses para ter direito às férias integral. Se ficou para trás alguns meses, no momento em que ele for receber as férias, ele também pode receber elas de uma forma reduzida. Porque, por exemplo, se ele ficou com um contrato de trabalho suspenso por 2, 3 meses, ele ficou esses 2, 3 meses sem completar esse requisito de pelo menos trabalho em 15 dias dentro do período aquisitivo dele, e aí então ele vai receber as férias numa proporção menor. Todas essas regras que eu expliquei são para aquelas pessoas que tiveram o seu contrato de trabalho suspenso, né? Então a gente já viu que para aquelas pessoas que tiveram um contrato de trabalho suspenso, tem sim consequências no cálculo de férias e de 13º salário.
Mas será que tem consequências também aquelas pessoas que tiveram um contrato de trabalho com a carga horária e salário reduzido, né? Será que essa redução tem consequências nas férias e no 13º salário? Tem também. De novo, né? Não há um posicionamento 100% pacífico, uma resposta assim 100% definitiva. Mas o posicionamento que vem predominando e que vem se adotando é o seguinte: o cálculo de férias e de 13º salário é feito utilizando o salário do funcionário, né? Ele é utilizado esse salário para base, né, de cálculo de 13º e de férias. O que acontece? Aquelas pessoas que tiveram um contrato de trabalho aplicada essa redução, parte do salário foi pago pela empresa, mas parte do salário foi pago pelo governo, né? Teve essas duas fatias que a pessoa recebia. E o que vem se discutindo hoje é se as duas fatias entram ou não na base de cálculo das férias e do 13º salário. O posicionamento que vem predominando é que essa fatia, esse valor que foi pago pelo governo, não entraria na base de cálculo. O que vai ser utilizado para calcular quanto que vai ser o 13º salário ou as férias desse funcionário que teve a redução, vai ser só o valor pago pela empresa. Então, aquelas pessoas que tiveram uma redução pequena, né, vão ter uma base de cálculo não tão reduzida. Mas aquelas pessoas que tiveram uma redução grande, como por exemplo de 50%, 70%, elas vão ter sim uma redução significativa na base de cálculo das férias e do 13º. E isso vai impactar no valor total que vai ser pago para o funcionário. Pessoal, então como a gente viu, ainda não tem um posicionamento 100% pacífico nesse assunto, né? A gente não tem certezas, mas é muito importante que a gente vá estudando justamente para estar preparado para o que pode acontecer lá na frente. O governo ainda tem tempo, né? Ainda está em tempo para ele fazer um esclarecimento, de repente alguma lei em que fique mais claro, né? Como é que vai ser calculado essas férias e esse 13º salário para aquelas pessoas que tiveram um contrato de trabalho suspenso ou então aplicada a redução. Por enquanto isso ainda não aconteceu, então por isso que é muito importante a gente ir estudando sobre o assunto, para estar preparado, para saber qual as reduções, os valores que a gente pode receber lá na frente ou não, e para entender, né, no momento em que for feito o cálculo, se ele está correto ou não. Principalmente aqueles colegas de trabalho, pessoas que vocês conhecem que tiveram um contrato aplicado essa suspensão ou redução, é interessante vocês compartilharem o vídeo para eles já ficarem cientes do que pode acontecer lá no final do ano, para eles se prepararem, se programarem e saberem, né, como é que vai acontecer. Era isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui também no canal. Se vocês ficaram com dúvidas também, por favor, deixem nos comentários. A gente faz questão de esclarecer e responder todas elas. Até a próxima!